No episódio de hoje vamos falar sobre os 10 anos da Lei de Cotas no ensino superior. A Lei 12.711 de 2012 e a possibilidade de revisão prevista para acontecer ainda este ano, mas com algumas incertezas. A lei, que foi sancionada em 2012, no governo Dilma, prevê que 50% das vagas em universidades e institutos federais sejam destinados a estudantes de escolas públicas. E metade desse total é reservado à população com renda familiar de até 1,5 salário mínimo. Também ficou estabelecido que a norma seria revisada a cada 10 anos, sendo que as vagas destinadas para a cota racial seriam definidas de acordo com a proporção de candidatos pretos, pardos e indígenas da unidade federativa onde está situada a universidade. Você está ouvindo o podcast ADU. Eu sou Cristina Segato e, juntamente com o jornalista Paulo Samartim, vamos entrevistar 2 especialistas no assunto. A professora Débora Cristina Jeffrey, professora livre-docente da Faculdade de Educação, do Departamento de Políticas, Administração e Sistemas Educacionais da Unicamp, autora do livro O Regime de Progressão Continuada, o Caso Capitalista, pela editora Unesp. Débora tem experiência na área de educação, atuando principalmente em temas como política educacional, análise de políticas e programas educacionais, avaliação de sistemas educativos, gestão educacional, educação de jovens e adultos e ações afirmativas. E também é conosco aqui o professor Kleber Santos Vieira, que é professor associado da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, onde atua no Departamento de Educação da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. O professor Kleber é mestre em História pela Unesp de Franca, doutor em Educação pela USP e atual presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras, a ABPN. Professora Débora e professor Kleber, sejam vindo e bem-vinda aqui no nosso podcast adulto. Vamos começar com a professora Débora. Professora, uma década depois, a lei é celebrada como um marco de ação afirmativa contra a desigualdade na educação superior no Brasil. Muitos estudos já divulgados indicam o aumento da presença negra, indígena e de estudantes de baixa renda nas universidades públicas brasileiras. Por favor, fale um pouco para nós sobre isso e diga quais são os próximos desafios a ser enfrentados na legislação. Bom, boa tarde a todos, todas, todes, Prazer estar aqui com o professor Kleber, dialogando, equipe da Unicamp. Bom, acho que os desafios são ainda inúmeros, Apesar de datar os 10 anos da lei de cotas, eu acho que todo o processo legislativo, que o envolve e, ao mesmo tempo, os questionamentos, que são oriundos por parte ou por segmentos da sociedade brasileira, ainda, representa, eu acho que esse grande desafio do entendimento de que a lei de cotas, ou propriamente dita reserva de vagas para as instituições federais, seja dos institutos federais ou do ensino superior, da lei 12.711, de 2012, ela ainda não se legitimou, eu acho que na sociedade brasileira como um todo, Eu acho que o grande desafio que se tem é o entendimento, de que as cotas étnico-raciais elas representam um processo de reparação histórica, de garantia de direitos à educação e, ao mesmo tempo, acho que de toda a luta antirracista, e do não direito da população negra, indígena e, eu acho que mais recentemente, também incluindo, nessa agenda pública a comunidade LGBTQ+. Então, eu acho que o grande desafio é o entendimento de que não é um privilégio, mas sim é um direito, e um direito historicamente, que foi negado às populações nos quais a lei
contempla, né? Então, eu acho que existe este trabalho de consolidação que, por sua vez, tem uma relação direta ou diretamente relacionada com os elementos que envolvem o racismo estrutural que estão aí presentes na sociedade brasileira, o racismo institucional, e, por sua vez, também o entendimento, né, do direito à educação, considerando que a própria Constituição de 1988 tem um caráter universalista, né, e essas especificidades, como o não direito, o não lugar e, por sua vez, também a presença, né, ou a inserção da população negra e indígena no sistema educacional brasileiro, datado de uma forma bastante tardia e com níveis, né, de desigualdade educacional bastante acentuados, né? E com a lei de cotas, eu acho que nesses 10 anos a gente tem um avanço nesse processo, não só no debate, mas também na entrada e na inserção, portanto, da população negra, indígena e, né, em vulnerabilidade social nas universidades aí federais ou propriamente dito nas instituições federais e, no nosso caso, da Unicamp, também mais recentemente com as cotas étnico-raciais, né, e junto às estaduais paulistas. Perfeito. Professor Kleber, seja bem-vindo aqui no nosso podcast. O professor Kleber vai participar de uma audiência pública. Ele foi convocado pela Câmara dos Deputados para participar de uma audiência pública exatamente na sequência à gravação deste podcast. Então, trazendo um pouco dessas informações que você vai levar para a audiência aqui para a gente, eu faço a pergunta sobre a revisão. A revisão da lei está prevista para acontecer em 2022, que já está na pauta. Mas a gente tem lido aí na imprensa rumores de que é possível adiar para 2023. É possível que aconteça ainda este ano, professor? O que se espera dessa revisão e o que está em jogo com essa revisão? Bom, boa tarde a todos, a todas e a todos. Eu agradeço o convite pela Associação dos Docentes da Unicamp e estar participando dessa importante discussão. Cumprimentar a minha amiga, companheira, a professora Débora, tem sido aí uma parceira nessa caminhada de discussão sobre ações afirmativas e também de lutas pela lei de cotas. Para nós, essa discussão sobre a lei de cotas e esse processo de revisão que ocorre agora em 2022, trata-se de uma discussão sobre um projeto estratégico para a sociedade brasileira. Falar de ações afirmativas, falar da lei de cotas, falar da inserção de mais negros e negras no ensino superior, é falar de um projeto estratégico para o desenvolvimento do Brasil. Foi exatamente com esse tema que nós realizamos, inclusive, o nosso 4º Congresso de Pesquisadores e Pesquisadoras Negras e Negros da região Sudeste, aí mesmo na Universidade Estadual de Campinas, no ano passado. Então, estamos, de fato, em 2022, que é o ano da revisão. Acho que alguns pontos precisam ser abordados de maneira pontuais, de modo a ficar mais transparente o que está em jogo neste ano. A Lei 2.711, ela não fala em vigência. Não há nenhum artigo dentro da Lei 2.711, a Lei de Cotas, que fala que ela encerra em 2022, 10 anos após a sua publicação, que ela terá vigência no prazo de 10 anos. Não existe nada, né, que aborde isso. Então, ao contrário da Lei 12.990, que é a Lei de Cotas no Serviço Público, que essa sim foi criada em 2014 e estabelece que após 10 anos de vigência ela perde a validade, né? Que será uma outra discussão para avançarmos e prorrogarmos essa lei, porque ela também tem demonstrado muita eficácia no combate ao racismo, na promoção da diversidade no serviço público, mas ainda com pontos bastante frágeis, sobretudo no magistério do ensino superior, que é o ponto mais difícil para que a lei de cota se aplique. Bom, diferentemente dessa, a Lei 12.711 ela não tem um caráter de vigência. Porém, ela fala no artigo 7º que após 10 anos de vigência ela passará por uma revisão.
A nossa compreensão, e acho que é um consenso entre as pessoas que atuam no campo jurídico, a Defensoria Pública da União se pronunciou nesse sentido, também a Comissão de Juristas da Câmara dos Deputados contra o Racismo, né, que teve os trabalhos realizados no ano passado, também tem uma posição nesse sentido, isto é, o artigo 7º que fala da revisão, fala da revisão no sentido de aprimoramento da política pública. O artigo 7º, portanto, ele é intrínseco ao artigo 6º, que fala de monitoramento e de avaliação, né? Então, o artigo 6º, ele designa os órgãos públicos responsáveis por monitorar e avaliar a Lei 12.711, qual seja o Ministério da Educação e a Secretaria Nacional de Política de Igualdade Racial. A pergunta que se faz, primeiramente, os órgãos públicos designados pela lei cumpriram o dever de casa? Fizeram a tarefa de monitorar e avaliar? Para nós, a nossa compreensão é que não. Nós temos várias pesquisas, a nossa associação, eu que represento a Associação Brasileira de Pesquisadoras, Pesquisadores Negros, a ABPN, temos várias pesquisas, vários pesquisadores e pesquisadoras que atuam nessa agenda, tem outros grupos que atuam nessa agenda de pesquisa, mas a lei não está dizendo que são grupos de pesquisa que têm que desencadear, desenvolver essa pesquisa. Quem tem que fazer o acompanhamento e o monitoramento com as ferramentas e os mecanismos republicanos deve ser o Estado. Então, na nossa compreensão, não foi coberto o artigo 6º. E, portanto, se o artigo 6º, a avaliação, o monitoramento não foi feito, nós não temos condições de realizar uma revisão de maneira exitosa, né? Então, a nossa compreensão é de que nós estamos, no momento aqui, na audiência pública, né? Essa audiência ela diz respeito ao projeto de lei 3422, é um projeto de lei apresentado pelo deputado Valmir Assunção, do PT de Estado da Bahia, da deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, e o deputado Carlos Aratini, PT de São Paulo, e que tem na relatoria o deputado Bira Pindaré, do PSB do Maranhão. O PL 3422, ele hoje tramita em regime de urgência, em plenário, né? Significa que ele, uma vez apresentado o parecer, ele pode a qualquer momento ser colocado aí em votação. Mas aí existem outras variáveis, né, que é a conjuntura, a correlação de forças, etc. Esse projeto de lei, originalmente, ele dizia que era necessário prorrogar a revisão por prazo de 50 anos, isto é, de 2022, jogar ele para pelo menos 2042, a criação do Conselho Nacional de Ações Afirmativas, com participação da sociedade civil e de órgãos públicos. Dizia também a vinculação de bolsistas, de cotas, bolsistas a cotistas, isto é, um orçamento para que as pessoas que ingressam nas universidades pelo regime de reserva de vagas, cotas, ações afirmativas, venham já com bolsa assegurada, né? E também cria um mecanismo de avaliação a cada 5 anos dessa política. Nesse prazo de 50 anos, mas quebrado aí a cada quinquênio, né? Ocorre que essa matéria ela está na relatoria, e eu acabei inclusive de pegar a versão que será discutida hoje, né? Não tem lei de lei, quando eu entrei aqui, eu tinha acabado de imprimir, comecei a ler, né, o projeto que tem um substitutivo, né? O deputado Bira do Pindaré tem feito um trabalho muito primoroso, de muita democracia, de muito diálogo com a sociedade civil, com as entidades do movimento negro, com entidades científicas, com órgãos públicos, né? De modo que tem construído um relatório e um substitutivo com um respaldo, com uma base jurídica muito sólida, e certamente terá o apoio da sociedade civil, dos movimentos negros engajados e também da parte das pessoas que atuam na militância de base acadêmica nessa agenda. Então, para concluir, temos esperança de que essa lei ela seja prorrogada, né? Acreditamos que para a sociedade brasileira,
para a democratização do processo de produção do conhecimento, para que as universidades atinjam suas atividades fins, isto é, o ensino, a pesquisa e extensão, com maior pluralidade, com maior diversidade, com maior democracia, é necessário aplicar ações afirmativas, é necessário incluir negros e negras, né? Então, é dessa forma que nós vamos para a audiência. Eu não sei ainda qual será o resultado dela, mas certamente tem várias entidades aqui, né? A União Nacional dos Estudantes, né? Tem várias, União Brasileira de Estudantes Secundaristas, tem várias entidades que já estão por aqui e certamente faremos um grande debate. Professora Débora, outra questão que tem várias aí discussões é essa questão da permanência de cotistas. Você pode falar um pouco para nós sobre isso? E pegando um gancho, nós tivemos problemas sérios durante a pandemia, né, com a questão de permanência. Isso está sendo visto da maneira que deveria ser vista agora com a retomada? Bom, acho que esse é um dos principais desafios, né? Primeiramente, eu acho que assegurar a entrada, né, com o direito à educação. Acho que vários aspectos políticos o professor Kleber já salientou, mas ao mesmo tempo eu acho que a agenda, né, universitária, né, como um todo, e o seu processo de gestão em relação às cotas, né, e aos estudantes ingressantes nessa modalidade, ela precisa, e eu acho que ainda exige um processo de aperfeiçoamento e de consolidação. Eu digo isso porque nós olhamos, né, e eu acho que a gente tem falado bastante sobre isso, que o grande desafio não tem sido somente assegurar a entrada, mas a permanência. E pensar a permanência de estudantes, né, que optaram pelo sistema de cotas étnico-raciais, especialmente, né, a população negra, indígena também, resulta de se pensar políticas de ações afirmativas na universidade, né? Então, muitas vezes, eu acho que a lei de cotas, né, particularmente para as universidades federais, instituições federais de ensino, e para nós aqui, né, a Unicamp, né, particularmente, nós remetemos sempre a esse processo da entrada, mas a permanência exige também não somente o acompanhamento e as condições de acompanhamento do rendimento desses estudantes, do desempenho, de programas, né, de acompanhamento estudantil, acompanhamento acadêmico, a questão da própria bolsa, né, a permanência, o auxílio permanência, né, que é necessário para dar as condições, já que o nível socioeconômico já aponta, né, que os estudantes oriundos ou remanescentes do sistema de cotas étnico-raciais já entram num nível de desigualdade socioeconômica. Então, eu acho que o grande desafio que as instituições têm como um todo é pensar, primeiramente, esta como uma pauta e uma agenda política da própria universidade e que estabeleça uma relação direta com esta política de ações afirmativas, que envolve permanência, envolve o acompanhamento, envolve também o processo de representatividade, de acolhimento dos estudantes. Eu acho que nós tivemos toda a situação de pandemia, que foi bastante drástica para todos nós, mas ontem mesmo estávamos reunidos aí fazendo uma discussão na Faculdade de Educação a esse respeito, e alguns estudantes têm né, se pronunciado a esse respeito como o grande desafio, né, da universidade se adequar, né, e ao mesmo tempo se abrir às novas demandas que são oriundas, é claro, com o sistema de cotas e em particular com as demandas dos estudantes negros e estudantes indígenas, né? Então, eu acredito que pensar a entrada ela é importante, a garantia, né, de que esses e essas estudantes consigam estar num local de direito, de fato, mas, por outro lado, também há que se criar essas condições para que esse estudante permaneça, seja nas condições materiais, seja nas condições pedagógicas, e também isso interfere ou tem um impacto direto também na relação interpessoal, né? Então, a gente sabe dos conflitos étnico-raciais, alguns deles que acontecem, ainda o entendimento de alguns segmentos da universidade de que
ainda é um espaço elitizado, de que ainda é um espaço que deve se valorizar a meritocracia, enquanto eu acho que há novas demandas que vão surgindo e que, portanto, elas precisam ser encaradas pelas universidades. Então, eu concebo que o grande desafio, não somente da assistência estudantil, né, destinada aos estudantes negros e negras e indígenas, também seja a consolidação ou a conformação de uma política de ações afirmativas que compreenda, eu acho que todas essas dimensões, como o professor Kleber fala, do ensino, da pesquisa, da extensão, e esse diálogo interdisciplinar e transdisciplinar que é necessário para que se fomente e consolide também uma epistemologia voltada para a temática racial, para a temática negra, étnico-racial e indígena por sua vez. Então, tudo isso eu acho que não pode ser pensado isoladamente como ações pontuais que visam criar as condições de permanência, mas isso precisa ser pensado como uma política de ações afirmativas integrada a toda a estrutura da universidade. Fato que eu acho que ainda é bastante desafiador para todas as universidades que se abriram ou que estão se abrindo por força da lei, ou por força política, ou por força de reivindicação, mas que precisa ser encarada dessa forma. A discussão sobre as políticas de permanência, sem sombra de dúvidas, ela está aí na agenda e entre os alicerces das políticas de ações afirmativas nessa modalidade de cotas do ensino superior, sem dúvidas, desde os primórdios, aliás, desde o marco regulatório maior que a sustenta, que é o Estatuto da Igualdade Racial. Havia no projeto original a criação, evidentemente, do Fundo de Igualdade Racial, e nós sabemos que na discussão e na disputa, na correlação de forças naquela época, em 2010, não foi adiante, né, o Fundo de Igualdade Racial, que daria uma segurança para a implementação das políticas de combate ao racismo como um todo, seja a política de saúde integral da população negra, seja a implementação da Lei 10.639, 11.645, que diz respeito à obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, né, nos estabelecimentos de ensino brasileiros, e, evidentemente, na Lei de Cotas, a reserva de vagas para pretos, pardos, indígenas e depois pessoas com deficiência. Então, a questão da permanência, ela é primordial e tem que ser encarada de maneira muito séria. Eu acho que tem alguns elementos que nos ajudam a pensar. Isso serve não apenas para a lei de cotas que atinge as universidades e os institutos federais, como também para todas as instituições que optaram pela inclusão, pelas políticas de ações afirmativas, né? É uma palavra que em política pública as pessoas conhecem por metas. Quantas pessoas ingressaram na Unicamp em 2022 pelo sistema de reserva de vagas no curso de graduação? Daqui a 4 anos, aqueles cursos são 4 anos, quantos se formarão? Aqueles cursos que são de 5 anos, quantos se formarão? Aqueles cursos que são de 7 anos, quantos se formarão? Quantos desses alunos a instituição quer que entre no programa de pós-graduação? Quantos serão doutores e doutoras? Em qual prazo? E a partir do estabelecimento de metas, constrói-se as políticas públicas necessárias para a permanência e o êxito da política pública. Acho que esse é um caminho, né? É um caminho importante, e eu acredito que estamos com um acúmulo de discussão, um acúmulo de experiências em diversas universidades que podem caminhar nesse sentido. Nós não podemos simplesmente tratar a reserva de vagas para ingresso na graduação como algo abstrato. Entrou, cada um por si, se vira. No âmbito federal, com seu turno, nós sabemos que existe uma política maior. Existe o Programa Nacional de Assistência Estudantil, que é o PNAES, que existe, e que é uma verba destinada exatamente aos estudantes de baixa renda, o que inclui também cotistas dentro dessa nomenclatura, né? O fato é que, inclusive, a Defensoria Pública da União publicou uma nota técnica muito importante, nota técnica número 9 de 2021. Nós auxiliamos a construção, nós, a BPM, auxiliamos a construção dessa nota, né?
em que mostra a estagnação de recursos para o PNAES desde 2016. Há uma promessa de um ajuste nesse orçamento agora em 2022, né, mas ainda por se concretizar. Né? Isto é, a Política Nacional de Assistência Estudantil, o Programa Nacional de Assistência Estudantil é uma rúbrica que existe dentro do órgão federal, destinada a auxiliar aquele estudante carente no que diz respeito à moradia, no que diz respeito à alimentação, no que diz respeito a transporte, no que diz respeito aí, no caso das mulheres, inclusive, né, a questão da creche, aquelas que são estudantes mães. Né? Então, o problema é que cresceu o número de pessoas carentes para o bem da universidade, ampliou o número de pessoas egressas da escola pública, os filhos da classe trabalhadora estão cada vez mais presentes nas universidades públicas, pelos diversos programas de ações afirmativas, ampliou o número de negros e negras significativamente dentro das universidades, porém, as políticas de permanência não acompanharam o mesmo ritmo. É preciso que encontre um caminho para que essas duas coisas se cruzem e se afirmem com uma só política, uma política para a democratização do ensino superior no Brasil. Né? Então, inclusive, um dos capítulos do relatório substitutivo do deputado Bira, né, vai nesse sentido, no sentido de aprimorar o PL original, 3422, porque ele tinha uma questão, que era de não mostrar a fonte, né, a receita destinada para vincular o cotista à Bolsa. Há o exemplo do que acontecia, por exemplo, na UERJ. Você sabe que as primeiras experiências de ações afirmativas no Brasil passaram pela UNEB, a Universidade Estadual da Bahia, a UENS, Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, a UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e depois a UNB, a Universidade já nas instituições federais de ensino. No caso da UERJ, já havia esse vínculo. O cotista entrava com a garantia de bolsa. E cotista negro, cotista para pessoas negras. Depois tornou-se, então, com a lei dos 711, né, o programa de reserva de vagas para a escola pública, com o condicionante aí de um percentual equivalente à proporcionalidade de negros e negras em cada estado da federação. Né? Então, acho que o caminho é esse. Né? Não precisamos inventar a roda. As políticas e as experiências existem. Existem marcos regulatórios que sinalizam como caminhar e como construir essa assistência estudantil. Então, precisamos regulamentá-las em cada unidade de ensino, precisamos regulamentá-las em âmbito federal para o êxito das políticas de ações afirmativas. Professora Débora, a gente está falando aqui sobre ações afirmativas e esse é um programa ouvido por vários professores de várias áreas. Eu queria que você pudesse conceituar ações afirmativas aqui para a gente. Acho que ações afirmativas podemos compreender, né? Acho que primeiro essa dimensão da política, né? Então acho que esse entendimento, como foi dito aqui pelo professor Kleber, como uma política de Estado inicialmente, né? Que visa garantir, portanto, o acesso, a permanência e a consolidação, portanto, desse direito no que a gente está falando no ensino superior, né, desse acesso a populações que até então, né, foram excluídas, né, desse processo. Então, acho que assegurar e reafirmar esse direito e a ação afirmativa, né, eu acho que é afirmar este lugar de direito, né, de todos, todas, todes, né, e nesta ausência ou do Estado ou da negativa, né, histórica que nós temos do Estado, é necessário compensar tudo isso com ações direcionadas, né, especialmente aí para a população negra, população indígena, também foi falado aqui, né, da população deficiente e também da população LGBTQ+, né. Eu acho que existe um processo muito significativo, não somente em âmbito federal, das instituições federais, mas nós temos que destacar também o papel das universidades estaduais, especialmente aqui, né, o Unicamp, Unesp e USP, né, que entram de uma certa forma tardiamente nesse processo, quer dizer, a lei de cotas é de 2012, eu acho que a gente tem um movimento da Unesp como precursora aqui no estado de São Paulo, seguido da Unicamp e da USP, né, somente em 2017, com a aprovação de cotas, e com o primeiro vestibular em 2019.
Então, eu acho que somos duas instituições, tanto a Unicamp quanto o USP, que entramos nesse debate, nessa discussão e nos abrimos essa pauta tardiamente, mas entramos, né? Então, eu acho que a partir do momento que as instituições se abrem, ela envolve um processo, né, desta política, ao mesmo tempo dessa mudança dessa cultura institucional, né, que prevaleceu durante décadas nas instituições, o enfrentamento e o combate ao racismo e, por sua vez, o que o professor Kleber também, eu acho que salientou como um planejamento. Qual é o planejamento estratégico que as universidades, portanto, passam a ter ou a desenvolver, seja mediante uma ação mesmo do próprio poder público ou atendendo a todas as demandas e definindo por meio de um diagnóstico, portanto, os desafios a curto, médio e a longo prazo. Assim como hoje, né, o professor Kleber daqui a pouco entra na audiência pública, né, no tocante à lei de cotas, a Unicamp também em 2027 ela vai passar por esse processo também avaliativo envolvendo o sistema de cotas étnico-raciais. Então, parece que falta muito tempo, nós estamos em 2022, então nós estamos falando de um processo que daqui a 5 anos nós teremos que apresentar, ou o Conselho Universitário da Universidade terá que se debruçar a respeito do avanço desta opção, que foi uma opção política, que foi uma opção, no caso da Unicamp, que se torna uma agenda universitária mediante a toda a reivindicação de uma extensa greve que acontece em 2016 na Unicamp, e uma greve que começa impulsionada pelo movimento estudantil negro, por várias frentes, com apoio também do movimento negro, e que repercute e reverbera, portanto, na adesão da lei de cotas. Então, eu acho que vários aspectos que o professor Kleber destaca aqui, não somente em relação à permanência estudantil, mas o papel do poder público, o papel dos gestores e gestoras, né, e aí envolvendo, acho que toda a estrutura administrativa e jurídica também da própria universidade, nós temos essa oportunidade de fazer melhor e fazer diferente ou entender mediante as experiências anteriores o que deu certo, o que deu errado e, ao mesmo tempo, como repensar essa história da própria universidade. Então, eu acho que a gente não precisa esperar, e aí eu estou falando especificamente da Unicamp, chegar até o ano de 2027 para fazer o levantamento de todos esses aspectos, de todos esses pontos. A partir do momento que esses estudantes chegam no ano de 2020, isso exige um monitoramento, exige pensar, né, a permanência estudantil com a destinação de bolsas específicas para os estudantes optantes. Essa mudança ela acabou acontecendo, né, no ano passado na Unicamp internamente, então há uma bonificação para os estudantes negros e negras que optaram pelo sistema de cotas étnico-raciais, mas ainda nós temos grandes desafios, como, por exemplo, a garantia da representatividade de docentes negros e negras, né, que é um número muito pequeno, ou seja, representamos, no caso da Unicamp, menos de 10% dos docentes de toda a universidade, e que é uma questão que precisa ser, né, equacionada, discutida, debatida, resolvida. Nós temos também, acho que o grande desafio, a Unicamp, entre todas as universidades aqui estaduais e universidades do estado de São Paulo, ela é a única que não tem o núcleo de estudos afro-brasileiros. Então, se estamos pensando em política de ações afirmativas da universidade, há esta necessidade de que se crie o núcleo de estudos afro-brasileiros como forma de consolidar o ensino, pesquisa e extensão, valorizando, né, toda a temática e a produção de conhecimento que não somente os ingressantes pelo sistema de cotas estão em desenvolvimento, os grupos de pesquisa que começam a se abrir lentamente, mas estão se abrindo à temática, e, por sua vez, também o estabelecimento do diálogo interinstitucional com instituições como a própria BPN, né, que nós tivemos essa oportunidade de realizar o 4º Congresso dos Pesquisadores Negros e Negras da região Sudeste e que contou
aí com a apresentação de mais de 250 trabalhos. Então, isso mostra que há uma demanda e que há necessidade de integração de conhecimento entre o ensino, pesquisa e extensão, mas também esse espaço e essa participação nas diferentes instâncias da universidade. Estamos chegando aqui ao final do nosso episódio, então eu queria pedir para o professor Kleber fazer uso da palavra para se despedir aqui do pessoal e, na sequência, a professora Débora. Eu, novamente, agradeço o convite e a oportunidade de estar conversando com os colegas e as colegas da Unicamp, como também toda a comunidade acadêmica e não acadêmica que terá aí a oportunidade de ouvir também este áudio, né, este podcast. É muito importante que essa discussão alcance as universidades estaduais, a Unicamp, a USP, a Unesp. Nós sabemos a importância dessas instituições estaduais para a produção científica no Brasil, sabemos a importância para a formação de quadros, né, para o desenvolvimento da ciência brasileira, né, e estamos diante de uma oportunidade, né, a partir do momento que nós estamos numa crise, digamos que do ponto de vista aí, sobretudo do poder executivo, uma crise societária, uma crise civilizacional, uma crise de valores, uma crise das políticas públicas, uma crise do Estado-nação, né? Estamos diante de uma oportunidade importante de não apenas defender as políticas públicas, defender as instituições públicas, de defender a universidade pública, mas de fazer das universidades públicas, de fato, algo democrático, de fazer a produção de conhecimento, o ensino, a pesquisa e a extensão, de fato, em processos democráticos. Nós não vamos conseguir fazer isso ignorando que 54% da população brasileira é composta por negros e negras. Enquanto essas pessoas não incidirem na produção científica, seja da área de humanas, de exatas, biológicas, seja de todos os campos de conhecimento, nós estaremos defendendo a universidade, estaremos defendendo a ciência, mas não estaremos defendendo a democratização inteira, completa, plena, como que nós defendemos. Acho que essa é uma agenda que o movimento negro tem nos ensinado, sobretudo as mulheres negras, que nossos passos vêm de longe, né? E nossos passos vêm de longe no sentido de que temos uma certeza. Combater o racismo é combater todas as formas de desigualdades sociais, desenvolver políticas de ações afirmativas para a população negra, desenvolver políticas públicas para a melhoria da sociedade brasileira como um todo, né? Porque é um projeto de nação que interessa a todas as pessoas, independente da cor da pele. Então, é dessa forma que eu me despeço, tendo certeza de que temos uma luta grande, mas certamente uma luta vitoriosa pela frente. Obrigado. Bom, eu agradeço também a oportunidade, né, de diálogo aqui com o professor Kleber, também companheiro de luta, né, de discussões, de debates, e também a toda a equipe, né, da Unicamp, a diretoria da Unicamp pelo espaço, pela oportunidade, né, e que eu acho que assim, estamos aí exatamente nesse movimento, né, de crise, mas é o que se diz que são das crises que as soluções acontecem, né, e às vezes acontecem exatamente pelo tensionamento. Então, acho que é muito importante espaços como esse, e especialmente do podcast, que a gente tem essa oportunidade de recompartilhar, né, as falas, enfim, as ideias, e pensando, né, que esse podcast também está sendo gravado, né, praticamente aí um dia depois, né, que se depara, né, infelizmente, entra na pauta da Comissão de Educação a viabilidade de cobrança das mensalidades das universidades públicas, né? Então, ou seja, nós temos aí o grande desafio de pensarmos as ações afirmativas, a política de ações afirmativas e também a própria manutenção e sobrevivência da universidade pública na sua gênese, né? Então, pensando em ensino, pesquisa e extensão, pensando a universidade como um espaço de pluralidade de ideias, pensando a universidade também com esse espaço, né, da laicidade e, por sua vez, esse espaço da diversidade, né, da diversidade étnico-racial, da diversidade de gênero, da diversidade do livre pensar,
né? Então eu acho que todas essas pautas, elas se unificam, né? Pensando esta universidade que nós almejamos, né? Então acho que agradeço, né, esta oportunidade, e a luta segue, a luta é diária, ela é constante, a conscientização ela é necessária, e eu acho que quanto mais a gente puder falar, debater, explicar, replicar e desdizer também, né, nós estamos nesse momento das fake news, então acho que desdizer ou essas não verdades, né, que saem por aí sendo proliferadas de uma forma bastante intensa, eu acho que é nosso papel e a nossa função hoje da universidade, além da produção de conhecimento, claro. Então, agradeço. Muito obrigada. Encerramos aqui mais um episódio do podcast ADU. Falamos hoje sobre os 10 anos da Lei de Cotas. Agradecemos a participação dos nossos convidados, a professora Débora Cristina Jeffrey e do professor Kleber Santos Vieira, da Unifesp. Siga nossas redes sociais, nosso site e fique por dentro das notícias da Associação de Docentes da Unicamp, Seção Sindical. Até o próximo episódio.